Amém? Quero orar agora com você e pedir que o Espírito Santo de Deus, está muito o som aqui do meu microfone. Vamos orar no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós queremos nesse momento, ó Deus, colocar diante de Ti as nossas vidas, entender, ó Deus, que essa palavra, ó Deus, ela é para nós. Há um só Deus e Pai, de quem são todas as coisas, ao qual nós existimos. Há um só Senhor, pelo qual também são todas as coisas, e nós também existimos por Ele, Pai. Então, ó Deus, nos faz entender que tudo é advindo de Ti, que tudo foi criado por Ti, que tudo é sustentado por Ti, Senhor. E nós não temos nada, nós somos uns estrangeiros nessa terra. Tudo que nós temos foi dádiva das Tuas próprias mãos, ó Deus, e nós não queremos, ó Deus, de forma nenhuma, ó Deus, ansiar, desejar, ó Deus, ou estabelecer no nosso coração que alguma coisa que nós temos, ó Deus, é nossa, é propriedade nossa. Não, tudo é Teu, e do que é Teu nós Te damos. Então, que possamos caminhar, ó Deus, debaixo dessa palavra com entendimento, Senhor. E que o Teu Espírito Santo, Ele possa, através, ó Deus, da Tua palavra, através dos Teus princípios, nos permitir que possamos continuar caminhando na fidelidade e na honra ao Senhor. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu lhe falar uma coisa, ainda há tempo de você compartilhar esse link do nosso canal para familiares, para amigos seus, para discípulos, pessoas da célula que talvez estejam ainda dispersos, mas que você sabe, lá ativa ele e divide isso, multiplica isso com outras pessoas, para que hoje nós possamos ter um alcance de muitos lares, de muitas famílias, e que isso não se restrinja apenas a você. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos em período de Pentecostes. Desde o dia 28 do mês de maio, nós iniciamos o Pentecostes. Israel está em Pentecostes, que são exatamente 50 dias após a Páscoa, né? E, sem sombra de dúvida, esse é um tempo muito peculiar, um tempo muito singular, que o Senhor nos deu, que o Senhor está nos proporcionando, e que nós precisamos ter essa percepção do que o Senhor está nos oportunizando, queridos. Em nenhum tempo, em nenhum momento desse tempo moderno, Israel, ela foi tolhida de estar semeando Páscoa e Pentecostes. Principalmente essas festas que são festas da peregrinação, onde eram festas que todo o povo saía de suas cidades, de seus locais, e eles peregrinavam em direção a Jerusalém. Mas nesse tempo de pandemia, o Senhor está trazendo um resgate para as nossas origens. O que é que significa Pentecostes, amados? Nós precisamos entender, nós temos algumas pessoas que ainda não conhecem, né, o significado de todas as festas bíblicas, e esse resgate que nós estamos fazendo das festas bíblicas, né, removendo as festas babilônicas e tirando Roma do nosso meio e trazendo de volta o entendimento profético das festas bíblicas que apontam para o nosso Messias, Yeshua HaMashiach, né, Jesus de Nazaré. Pentecoste, na verdade, significa Shavuot. Hoje, Israel celebra Hag Shavuot, que significa festas das semanas
Pentecostes, eles têm vários significados. E todos os significados da festa de Pentecostes, ele varia de acordo com a referência que você traz das festas anteriores. Então, Shavuot também é conhecido como festas das semanas, que são festas das 7 semanas depois do molho das primícias, né? Então, quando você coloca a referência, né, da festa das primícias, você tem Pentecostes como festa das semanas. A palavra Shavuot, ela deriva de uma palavra chamada Sheva, que significa 7. Por isso que ela define como festa das 7 semanas, né? Mas ela também é conhecida como festa das colheitas, como festa das conclusões, e comumente conhecido como os cristãos como festa de Pentecostes, que é contado, né, o 6º dia do mês de Sivan, dentro do calendário judaico, e dentro do nosso calendário, 50 dias após a Páscoa. E tudo isso está descrito lá no Antigo Testamento, existem várias referências a respeito disso, mas o início da celebração da festa de Pentecostes, ela se deu ainda no momento onde Moisés tinha sido desafiado por Deus para subir o monte. Isso está lá descrito em Êxodo capítulo 19 e 20. A festa de Pentecostes também é a celebração da entrega da Torá, que é a entrega dos mandamentos que o Senhor havia dado a Moisés e ao seu povo lá no monte. Isso está lá no livro de Êxodo capítulo 20. Então há uma celebração da revelação da palavra. Nós poderíamos definir como Pentecostes como um Shavuot tridimensional, um tripé de festas que tem 3 particularidades muito significativas para nós, porque um é a provisão sobrenatural de Deus, por isso ela é chamada festa da colheita, por isso ela é chamada a festa que define as primeiras colheitas durante a estação de verão, né? Quando o verão ele se aproxima, as primeiras colheitas do verão, elas são realizadas no mês de Pentecoste. Mas ela representa também, como eu acabei de falar, a revelação da palavra. Porque foi no período de Pentecostes onde a palavra ela foi derramada por Deus nas tábuas e foi estabelecido os mandamentos do Senhor. A partir dali, a Torá ela passa a ser celebrada. Mas tão importante quanto o outro tripé da festa de Pentecostes significa o derramamento do Espírito Santo, né? E isso é muito significativo para nós, e talvez nós não consigamos visualizar essas outras coisas que estão lá na antiga aliança, mas a nova aliança, ela fala de um derramar do Espírito Santo, onde os profetas também haviam mencionados, e houve a inauguração do derramar do Espírito Santo de Deus no seio da igreja primitiva, nos primeiros passos do estabelecimento da igreja. A igreja, ela começou com o derramamento do Espírito Santo no período de Pentecostes. E aí eu quero estar hoje trazendo o seu entendimento de que esse derramar do Espírito Santo, ele deu início ao começo da igreja. O próprio Jesus, ele antes de ser assunto aos céus, antes de subir para o trono do seu Pai, ele deixou algumas orientações aos discípulos. E vamos ler essas orientações para que a gente possa ter um entendimento completo daquilo que Jesus estava falando para os seus discípulos. Lá em Lucas capítulo 24, Lucas 24, a partir do verso 49. Jesus estava para subir. E antes de subir, ele dá as orientações aos seus discípulos. E ele declara o seguinte, ele diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai.
permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia-se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Que visão não foi essa, né? Visão também e um certo sentimento, talvez, de perda dos discípulos, né? Porque ver Jesus subindo aos céus, para a glória do Pai, tendo Jesus entregue uma palavra de instrução e de direção, e dizendo para ele que importava que ele subisse, porque senão o Espírito Santo de Deus não pudesse descer. E eles disseram, Jesus disse para os discípulos: olha, vão lá para Jerusalém e permaneçam em Jerusalém, fiquem em Jerusalém, até que lá do alto o Espírito de Deus seja derramado e vocês sejam revestidos de poder, para que possam ser minhas testemunhas. Então, queridos, o objetivo de Pentecostes é um derramar do Espírito Santo de Deus, para que nos levantemos como uma testemunha do Senhor, para evidenciar o Evangelho das Boas Novas, com poder, com sinais, com prodígios, com salvação, com libertação, com cura. Todos esses sinais foram evidenciados no início da igreja primitiva, e o Senhor abençoou poderosamente aquela igreja. Dia a dia ia sendo acrescentado aqueles que iam sendo salvos, curados, libertos, e o Senhor fez realmente uma revolução, um verdadeiro avivamento nos primeiros dias da igreja, e tudo isso só aconteceu por conta do derramar do seu Espírito. E é por isso que hoje nós estamos celebrando Pentecostes. É por isso que hoje nós estamos trazendo novamente à memória a importância dessa dependência da igreja ao Espírito Santo de Deus. Até porque nós estamos debaixo da sua dispensação, da dispensação do Espírito Santo de Deus. E aí, eles foram para Jerusalém. Pela primeira vez, né, na história, a gente está vendo uma peculiaridade, porque hoje também Jerusalém não está se movendo. Jerusalém, juntamente com tantas nações da terra, ainda estão paradas, esperando, na verdade, um restabelecimento em virtude dessa questão da pandemia. E hoje muitas nações, elas também receberam um fico. Elas receberam também uma palavra de permanecer. Todos nós talvez estejamos tão cansados de ouvir isso: fique em casa. Jesus, ele disse: fiquem em Jerusalém. Hoje, nós estamos trocando um pouco desse fico de Jerusalém e estamos tornando as nossas casas uma Jerusalém do Senhor, que o Senhor tem pedido para que nós possamos ficar e que nós venhamos a resgatar esse Pentecostes dentro da nossa casa. Hoje Jerusalém é nossa casa. Hoje eu quero te dizer, hoje a tua casa se torna Jerusalém. Hoje é uma palavra de permanência dentro da tua casa, mas há um propósito nisso tudo. Eu quero te dizer que esse fique em casa, essa palavra que está declarada para nós, na direção dos nossos lares, das nossas famílias, ela hoje, no dia de Pentecostes, ela tem um sentido especial. Ela tem um sentido que atinge o propósito pelo qual o Senhor nos parou também nesse tempo. Nunca na história, Páscoa e Pentecostes, ela foi festejada dentro das casas, voltando, sendo resgatada de volta nas casas. A primeira Páscoa, ela foi celebrada dentro das casas antes da saída do povo do Egito. Cada casa celebrou, cada casa imolou um cordeiro e aspergiu o sangue sobre os umbrais da porta. Nesse tempo, nós também
estamos resgatando o Pentecostes novamente para dentro das nossas casas. E que coisa! Estamos esperando também que lá do alto haja um derramar de Deus sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias, e os confins da terra também estão esperando por esse poder do alto. Nós, queridos, entendemos que o Senhor quer nos levar para essas origens, que o Senhor quer resgatar para que tudo possa começar das casas, para que tudo possa começar das famílias e dos lares. O Senhor quer trazer para nós esse entendimento. O Senhor está nos forçando, o Senhor está nos empurrando para que possamos perceber. Queridos, tudo tem que começar dentro das nossas casas. O ponto de partida tem que ser as nossas casas. Tudo começou nas casas. E o Senhor está querendo trazer a nossa atenção de volta para dentro das casas. Que coisa! O próprio Jesus, veja que coisa interessante aqui, e a gente vai entender isso. Nós vamos perceber que não só no estabelecimento das festas, mas dentro dos próprios ensinamentos de Jesus, isso também passou a ser verdade na vida de Jesus e no ensinamento dele com seus discípulos. Veja lá em Marcos capítulo 14, a partir do verso 13. Veja lá para que a gente possa entender o que é que Jesus, ele trouxe também como algo a ser consolidado no coração dos discípulos. Marcos capítulo 14, a partir do verso 13, diz o seguinte: então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Seguiu, e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto, e ali fazei os preparativos. Olha que coisa tremenda. O Senhor manda 2 discípulos, e chegando lá na cidade, o Senhor disse: olha, você vai encontrar um homem com um cântaro. E lá, você vai seguir ele, e vai perguntar lá ao dono da casa, e onde ele entrar, diga que o mestre está perguntando: onde é o aposento, onde eu hei de comer e celebrar a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um lugar espaçoso, chamado cenáculo. O Senhor já tinha mandado preparar um cenáculum, um lugar espaçoso para a celebração de uma Páscoa, aonde? Em uma casa. Em uma casa. E cenáculo vem de uma palavra do latim que se chama cena, que se chama um acontecimento, que significa o lugar da ceia, o lugar das refeições, o lugar consagrado para uma aliança. Esse é o significado de cenáculo. E foi assim que sucedeu na Páscoa, onde foi feita uma aliança, onde um homem estava carregando um cântaro, e ali houve uma ceia, a ceia da Páscoa. Ali uma aliança foi estabelecida, ali um memorial foi trazido novamente ao coração, e ali foi revelado o Cordeiro de Deus que haveria de tirar o pecado do mundo. Em uma casa,
Jesus trouxe a Páscoa para ser realizada com os discípulos numa casa. Que coisa tremenda! Porque o foco de Jesus nunca saiu das casas, nunca saiu das famílias. Jesus, ele entrou em diversas casas. Sabem quantas casas Jesus entrou para fazer milagres? 12 casas. Não é à toa, né? Esse número de 12. 12 casas. Jesus era um homem que gostava de entrar nas casas. Ele até se convidava para entrar nas casas. Vai e desce, que me convém estar em tua casa. Porque ele gostava de entrar no contexto das famílias. E Jesus trouxe essa realidade para uma casa, para um cenáculo. E queridos, eu quero lhe dizer, em mais uma festa, que também foi vivenciada debaixo de uma voz de comando do Senhor para os discípulos, que disse para eles: fiquem lá, permaneçam lá, fiquem lá em Jerusalém. E no livro de Atos, no capítulo 2, Atos 2, a partir do verso 1, veja o que diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Hoje eu mandei soltar uma informação. Eu mandei soltar uma informação hoje que dizia: hoje o Pentecostes será na sua casa. Hoje é o dia onde você há de reunir a sua família e a sua casa, para que o Pentecostes seja realizado na sua casa. E o texto diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. Ei, Pentecostes foi numa casa. Que coisa poderosa, queridos, isso. Isso tem um significado muito importante para nós. Isso fala da essência daquilo que Deus nunca quis tirar, que nunca quis remover das casas. Esse entendimento e esse mover, esse derramar, Deus nunca quis desviar isso das casas. E diz: encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. O Espírito, ele foi derramado numa casa. Ei, presta atenção uma coisa extremamente significativa: porque o Espírito foi derramado em uma casa e não num templo, e não em uma sinagoga. Sabe por quê, queridos? Porque a base nunca deixou de ser as casas, a base nunca deixou de ser as famílias. Sabe por quê? Porque se fosse derramado no templo, a referência seria o templo. As pessoas iriam ligar Pentecostes a um templo, e não a um derramar e uma visitação nas casas e nas famílias.
Veja o cuidado de Deus em trazer isso para dentro das casas e das famílias. A referência sempre será as casas. Sempre. Sabe por quê, queridos? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Famílias cheias do Espírito Santo gerarão igrejas cheias do Espírito Santo. Porque tudo começa aí, dentro da sua casa. O alvo de Deus, Deus está mirando, está tudo pronto. O Senhor já aprontou tudo. A porção já está separada de Deus. Ele já preparou. Porque quando Ele há de realizar, tudo já estava pronto. Na Páscoa, no Pentecostes, Ele disse: olha, atendam apenas as minhas orientações. Vão lá e fiquem lá. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu quero te dizer, isso é importante. Ei, eu não acredito em coincidência. Eu acredito em propósito. Amém? Diga para a pessoa que está aí do seu lado, os poucos que me assistem, eu não acredito em coincidência. Diga, eu acredito em propósito. Eu acredito em propósito. Ei, deixa eu lhe falar uma coisa. O Senhor nos parou para que estejamos todos reunidos no mesmo lugar. Estamos todos reunidos no mesmo lugar. E esse lugar, eu quero te dizer, se chama casa, endereço do Pentecostes de Deus. Eu quero te dizer essa noite, hoje o endereço do Pentecostes de Deus é na tua casa. Porque o Senhor aprove a Deus que todos estivessem reunidos neste lugar. Foi assim que aconteceu. Estar reunidos no mesmo lugar é importante. Foi assim na Páscoa, foi assim no Pentecostes. Entenda, é importante estar reunido no mesmo lugar. É importante compartilhar das nossas mesas, das nossas salas, dos nossos aposentos. O Senhor falou na Páscoa: onde está o aposento que está preparado para que eu possa celebrar a Páscoa junto com os discípulos? Um lugar preparado, separado, um cenáculo, um lugar onde a cena não será uma cena humana, mas a cena será de Ruach Kadosh, que significa o Espírito Santo de Deus. A cena, ela será centralizada na pessoa de Ruach Kadosh, o Espírito de Deus que há de ser derramado sobre a tua casa. Essa é a cena central. Esse é o propósito central. Estavam lá os discípulos. Mas eu quero que você entenda que nós lemos Atos capítulo 2, que falam que eles estavam reunidos. Mas quem estava reunido? Você precisa saber quem era que estava reunido. Diz a palavra que era em torno de 120 pessoas que estavam lá reunidas. Mas quem eram essas pessoas? Precisamos entender se o contexto dessas pessoas também fala a respeito de família. Porque isso fala de um propósito que nunca foi desviado,
de que nunca perdeu a sua essência. No livro de Atos 1, verso 13, veja quem estava lá. No verso 12, está falando a relação de todos os discípulos. Mas no verso 13, veja o que diz no verso 13. No verso 12 você pode olhar, está lá a relação dos discípulos que estavam reunidos. Mas juntamente com os discípulos, quem era que estava? E o verso 13 diz: estavam os discípulos junto com as suas mulheres, Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos. Ei, o Pentecostes continuou sendo para as famílias. Os discípulos, suas mulheres, a mãe do mestre, juntamente com os seus irmãos, estavam reunidos naquele lugar. Uma assembleia, ela foi feita de mais ou menos 120 pessoas. As famílias precisavam estar ali. E de que forma, de que maneira elas estavam? Deixa eu abrir aqui para acompanhar. Como é que eles estavam lá? No verso 14 ele diz: e todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Não basta estar reunidos no mesmo lugar. Ei, família, me escute, família, entenda. Você pode estar reunido no mesmo lugar e as pessoas, elas não estarem unânimes, perseverando em um propósito, perseverando em uma busca, perseverando em uma ansiedade, perseverando em uma necessidade, perseverando em uma fome, perseverando em uma sede. Todos podem estar no mesmo lugar, mas não estar em unidade, unânimes, quer dizer em unidade de um propósito. O que Deus quer resgatar nesse tempo, aí dentro da tua casa, é que possa ter um tempo onde vocês possam estar reunidos no mesmo lugar, mas de que maneira? Perseverando unânimes em oração, para que o Espírito Santo de Deus visite a tua casa e o fogo de Deus possa voltar a queimar no altar da tua casa. Porque pode existir muitas pessoas no mesmo lugar, mas uma está no Instagram, outra está no Facebook, outra está no Netflix, outra está conversando, e não há unanimidade, não há unidade, não há propósito. Mas ali aquelas pessoas, elas estavam perseverando, elas estavam acreditando, elas estavam ansiando por algo, unânimes em oração. E quando isso existir, queridos, quando isso prevalecer, quando isso for verdade dentro dos cenáculos das nossas casas, quando nós trouxermos a cena, não para qualquer outra coisa, mas que nós resgatemos a cena novamente para o Espírito Santo de Deus, dentro do cenáculo das nossas casas, aí sim haverá derramamento do Espírito Santo de Deus dentro das nossas casas. Hoje nós conclamamos
as famílias a estarem reunidos nas suas casas, unânimes, em uma perseverança para que algo possa ser derramado da parte de Yeshua HaMashiach sobre a tua casa, sobre teus filhos, sobre os relacionamentos, sobre toda a tua descendência, os de perto e os de longe. Eu quero te dizer que o Espírito Santo, ele é Espírito de Deus para ser derramado, independente da distância, da geografia, do território. Mas se existir unanimidade, perseverança nesse propósito, ele será derramado de uma forma extraordinária. Olha, estavam lá todos unânimes, e a palavra disse aí, quando todos estão em unidade desse propósito, buscando isso, juntos, no mesmo lugar, queridos, eu quero lhe dizer, vai ser um de repente de Deus. Aí o de repente de Deus, ele irá aflorar, quando menos imaginar, um vento vai soprar dentro do teu cenáculo, e o Espírito de Deus vai ser derramado, num de repente de Deus. Num de repente, era sem saber, a gente não sabe qual é a hora, mas há um de repente de Deus, sem nós esperarmos, e esse Espírito será derramado sem medida, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos. O de repente de Deus. O de repente de Deus, ele define que talvez nós não estejamos preparados ou esperando, vai ser no momento que talvez nós não imaginemos que irá acontecer, isso é o de repente. Eu quero que você creia, eu quero que você acredite nisso. Mas para que, pastor, isso vai ser? Isso precisa ser realidade na minha casa, na minha vida, na minha família, na vida dos meus filhos, na vida dos meus genros, noras, netos. Por quê? Para quê? O Espírito Santo vai ser derramado. Mas o texto ele declara para sermos testemunhas. Lá na Jerusalém da sua casa, nos arredores da Judeia, no teu entorno, e também nos confins, seja perto ou seja longe, você será capacitado para ser uma testemunha fiel daquele que está derramando do seu Espírito sobre a sua vida. Entenda, o Senhor nos mandou ficar nos nossos cenáculos, para que Ele pudesse nos encher. E eu quero te dizer, se esses 74 dias não forem suficientes para nos deixar ficar, para nos parar, para nos fazer permanecer dentro das nossas Jerusalém, para que o Espírito de Deus pudesse ser derramado sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos irmãos, sobre aquele ajuntamento com propósito, um ajuntamento com perseverança, debaixo de um propósito. Queridos, nada disso valeu a pena. Passou em branco esse ficai, passou em branco esse fique, passou em branco esse permaneça, para sermos testemunhas. Sabe por quê, queridos?
Porque se isso acontecer, se isso estiver acontecendo, se todos os dias houver um propósito de estarmos buscando em unanimidade por esse derramar do Espírito Santo, por essa capacitação do Espírito Santo, por essa dependência do Espírito Santo nas nossas vidas, queridos, quando tudo isso acabar, nós poderemos sair e poderemos ser testemunhas de tudo aquilo que Deus fez, de tudo aquilo que Deus, Ele pode fazer, e de tudo aquilo que Ele quer fazer. Nós iremos ser testemunhas, nós iremos sair de tudo isso que passamos, mas iremos sair com um testemunho de que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a nossa vida, foi derramado sobre a nossa casa, foi derramado sobre a nossa família, nos capacitou para sermos testemunha, e nós temos um testemunho a contar, nós temos que ser testemunha para declarar aquilo que Ele pode fazer, e para também declarar aquilo que Ele quer fazer, por onde quer que o Senhor nos mandar, por onde quer que o Senhor nos enviar. O Senhor, queridos, eu quero te dizer, Ele hoje, Ele resolveu separar esse tempo e esse momento, de você aí junto com a sua casa e com a sua família, para que juntos possamos clamar por esse derramar do Espírito Santo de Deus. E nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Porque o propósito de Deus, ele nunca saiu da sua casa, da sua família. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O Senhor quer derramar o Espírito dEle, porque a nossa linguagem, ela precisa ser derramada, uma linguagem onde todos eles possam ser entendidos e alcançados. Esse é um tempo onde a linguagem da nossa casa, talvez ela não esteja sendo única, alinhada em unidade. Nós estamos com linguagens diferentes. Naquele dia no Pentecostes foram distribuídas várias línguas, mas todas as pessoas que estavam ali, elas entendiam o que estava sendo falado e profetizado, porque na sua multiforme sabedoria do Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele derramou uma língua que pudesse alcançar a todas as pessoas. O Senhor quer derramar uma língua hoje sobre a tua casa, porque talvez a linguagem da tua casa tenha sido uma linguagem que está extremamente prejudicada. Mas quando o Espírito de Deus descer com fogo, e tudo que precisa ser consumido for consumido, só vai restar aquilo que Deus quer que fique, que permaneça. A sua casa, a sua família não será mais a mesma, porque o Ruach Kadosh de Deus irá prevalecer, ele irá ser o centro da cena dentro da sua casa. Não vai ser mais você, não vai ser mais seu marido, não vai ser mais seus filhos, mas vai ser o Espírito Santo de Deus. Eu quero que você se prepare para que Deus vai começar a fazer dentro da sua casa. Quero chamar o Ministério do Louvor. Não saia daí, não se despece. Esse é o momento mais importante.
Esse momento é o momento mais importante, deixa eu te dizer. Não saia aí, aonde você está. Não deixa ninguém sair, não deixa os teus filhos saírem. Não deixa ninguém que está aí com você. Se você estiver separado, se junte agora à sua família. Sabe por quê, queridos? Porque a palavra declarou, eles todos estavam reunidos no mesmo lugar. E eles perseveravam unânimes em oração. E você sabe que quando eles estavam perseverando unânimes em oração, de repente veio um vento impetuoso. Eu quero te dizer que nós vamos estar trazendo uma voz de comando para um liberar de um vento impetuoso. Vai um vento soprar aí dentro do cenáculo da tua casa. Vai um vento soprar aí, aonde você está reunido. Você está aí, eu quero te dizer, esse Espírito, essa unção, esse derramar de Deus, ele vai alcançar você aí na sua casa, na sua família. Olha, queridos, não deixa se dispersar. Nós vamos aqui entrar em unanimidade, em unidade de propósito aqui. E nós iremos fazer isso juntos, nós vamos clamar juntos. Eu quero te dizer, entenda, é como se você estivesse aqui, mas hoje o Senhor resolveu a fazer a Jerusalém, o ficar em Jerusalém. Jerusalém hoje foi transportado para a tua casa hoje. E nós vamos clamar por isso, no nome de Jesus nós vamos clamar por isso, nós vamos clamar e rasgar os céus diante de nós. E eu quero te dizer, te prepara para que esse de repente, ele possa ser evidenciado, ele seja notório aí aonde você está. Junta teus filhos, pai e mãe, começa a colocar as mãos agora sobre as cabeças dos teus filhos, sobre os teus netos, começa a impor as mãos sobre ele, abraça-os agora e pede agora um derramar do Espírito Santo sobre a tua casa nesse momento. Eu quero clamar, aqueles que estão de longe, aqueles que estão perto, eu quero clamar a Deus que o Senhor os possa visitar, que o Senhor os possa derramar do seu Espírito, aí aonde você está, aí aonde os seus filhos estão. Eu quero clamar a Deus que haja um forte, uma chuva sendo derramada, uma chuva seródia e uma chuva temporã. Nós clamamos nesse tempo, nós clamamos nesse momento e pedimos ao Senhor que Ele possa fazer prover do seu óleo, o óleo da oliveira. Hoje esse óleo será derramado, o sopro do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você nesse momento, você coloque nesse momento as suas mãos estendidas. Estende as tuas mãos. Você, pai de família, mãe de família, vocês têm autoridade diante de Deus de clamar ao Senhor por esse derramar. Tudo vai mudar. Haverá e se levantará um testemunho na tua casa. Deus hoje quer levantar um testemunho na tua casa, através desse derramar do seu Espírito. E olha, eu quero que você entenda, não interessa a idade que seus filhos têm, eles serão visitados, assim como Samuel foi visitado pelo Senhor. Eu quero te dizer, os teus filhos, os teus netos, eles serão visitados nesse tempo pelo Senhor. Oh Espírito de Deus, oh Yeshua HaMashiach. João Batista diz que eu venho vos batizar com água, mas vem aquele ao qual não sou digno de desatar as alparcas, este virá a batizar com o Espírito e com fogo. Oh Yeshua HaMashiach, tu prometestes que o teu Espírito haveria de ser derramado sobre toda a carne. Os vossos velhos, eles sonharão, os vossos jovens terão visões. E até sobre os servos, sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E essa noite nós clamamos para que tu adentre os lares, para que tu adentre as casas.
nós clamamos por um derramar. Resgata, Senhor, novamente o derramar do Teu Espírito Santo nos cenáculos das nossas casas. Ora la bala 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 manasserere catalabahaia. Oh, Espírito de Deus, visite agora. Espírito de Deus, seja derramado agora. Nós queremos os testemunhos da Tua presença sendo evidenciada, do fluir de novas línguas. Agora sobre as casas. Haja fogo de Deus. Haja fogo de Deus. Venha como Tu prometestes. Venha como Tu prometestes e derrame do Teu Espírito. Derrama do Teu Espírito, Senhor. Vem sobre toda a casa, venha sobre toda a família. Nós queremos a percepção do Teu toque. Venha o Teu toque, Espírito Santo. As nossas casas nunca mais serão as mesmas. Eu quero declarar: a tua casa nunca mais será a mesma. A tua sala hoje, ela é transformada no cenáculo. Jerusalém hoje entra na tua casa. Espírito de Deus, venha com línguas como de fogo. Línguas como de fogo. Venha, Senhor, com lábios balbuciantes sobre as crianças. Elas sejam cheias. Os nossos jovens, eles sejam cheios. Os anciões, eles sejam cheios. Meu Deus, alcance a nossa posteridade, meu Pai. Venha sobre a vida dos meus filhos, venha sobre a vida dos meus netos que estão, ó Deus, longe. Seja derramado sobre a vida deles agora. Espírito de Deus, venha sobre o meu filho, venha sobre a minha nora, venha sobre os meus netos, venha sobre o meu filha, venha sobre o meu genro. Venha o Teu Espírito sobre a minha casa, sobre a Tua casa. Pai, mãe, se você ora em línguas, comece a orar em línguas dentro da sua casa. Levante as suas mãos dentro da sua casa e comece a declarar um Pentecostes de Deus dentro da sua casa agora. Que a presença do Espírito Santo te visite. Que a presença do Espírito Santo visite a tua casa agora. Vem, Espírito de Deus. A mesma presença que está nesse lugar seja evidenciada nas casas agora, nas famílias agora. Põe a mão na cabeça dos teus filhos agora. Põe a mão na cabeça dos teus filhos agora e começa a orar em línguas por eles. Em o nome de Jesus, ora em línguas por eles agora. Ministra agora o Espírito de Deus sobre eles. O Espírito
Espírito está aí. O Espírito de Deus está na tua casa. Ei, eu sei, você está sendo visitado agora. O Espírito de Deus está te visitando. Ei, oh, ora la bala bala mana xerere catala bahai. Oh, ei, ei, Espírito de Deus. Ei, pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Espírito de Deus. É o reino teu, é o poder e tua é a glória para sempre. Ora la balaia. Pois teu é o reino teu, é o poder e tua é a glória para sempre. Deixa o céu descer, deixa o céu descer. Clama Ele na tua casa. Deixa o céu descer. Clama para um alinhamento do céu e a terra, do céu e a tua casa. O céu vai descer na tua casa hoje. Deixa o céu descer. Oh! Clama Ele. Deixa o céu descer. Clama Ele, Pai, Mãe, clama Ele. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. O céu da tua casa se abre hoje. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer na minha casa. Deixa o céu descer na minha família. Deixa o céu descer agora. A terra clamar, a terra chamar. Chama aí, clama aí. Queremos ver. Oh meu Deus, escuta o clamor de cada casa essa noite. A terra clamar, a terra chamar, chamar, chamar. Mais uma vez queremos ver o céu descer, a terra clamar. Uou! Clama Ele. Terra chamar, Chama. chamar. Mais uma vez Nós queremos, nós clamamos. o teu Espírito descer, o
clama pela tua casa. Clama para que os céus da tua casa, eles possam descer. Que os céus desçam sobre a tua família. Rasga os céus e desce. Vem a glória do céu. Espírito Santo. Vem a glória do céu. Espírito Que a Santo. glória do céu, que a fumaça do céu, que o fogo do céu entre agora e encha a tua casa. Espírito Santo. Vem a glória do céu. Vem a glória do céu. Os céus e desce. Espírito Santo. Vem o fogo do céu. Espírito Santo. Espírito Santo, Rasga os céus e desce. Vem, Céus e desce. vem. Nós clamamos, vem. Espírito Santo. Vem Converte. nos consumir. Converte agora o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Consumir. Converte agora o espírito de poder de Elias, que o profético, ele vem agora, que toda maldição seja quebrada, porque Malaquias declara que toda maldição será quebrada quando o espírito de poder de Elias for derramado e converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, das mães e as filhas, das filhas e as mães. Meu Deus, restaurando os casamentos, restaurando os relacionamentos, quebrando todo o jugo, quebrando todo o muro de separação, quebrando todo espírito de contenda, reatando, reatando, reatando. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus e quebre todo jugo, todo muro de separação, quebra agora. Porque a unção ela quebra todo jugo. Que haja liberação de perdão. Cura das feridas, cura das feridas. Oh, oh, o Espírito de Deus está aí na tua casa. Oh, Espírito de Deus, clama por Ele, clama por Yeshua na tua casa. Ele é o fogareiro fumegante. Deixa Yeshua encher, deixa Yeshua encher. Agora, vem derramar teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar Oh Espírito Santo,
Eu sei, ó Deus, que nesse momento Tu estás derramando, Senhor, o Espírito de graça, o Espírito de arrependimento, o Espírito de quebrantamento. Oh Espírito Santo de Deus, levanta um testemunho, Senhor, dessa noite sobre cada casa. Levanta esse testemunho, Espírito de Deus. Levanta um altar, ó Deus. Só ergue de volta ao altar daqueles que foram derribados. Que de hoje então haja lenha queimando, haja fogo aceso, ardendo continuamente. Espírito de Deus, faz isso, Senhor, eu te peço, sobre cada casa hoje, conectada conosco. O Teu Espírito também está lá, eu sei. Que eles sejam tocados, ministrados. Eu te peço, Espírito Santo, continua, Senhor, desdobrando o Espírito de Deus. Tudo que Tu começaste a fazer hoje, continua desdobrando. Cadeias foram quebradas, algemas foram despedaçadas. E um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo, um novo ciclo, uma nova estação. Nas famílias hoje, um recomeço. Uma colheita de verão. Diz a palavra, Pentecoste irá trazer uma colheita nova. E eu declaro essa colheita sobre cada família. A palavra revelada será notória sobre cada casa. E o Teu Espírito, continuará sendo derramado. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, que presença neste lugar do Teu Espírito. Oh, oh, que essa mesma presença te toque essa noite. Oh, cheira la balabarabanaya, hey. Oh, o Senhor está restaurando, o Senhor está restituindo. Ei! Oh, Senhor, a nossa palavra é gratidão. Muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu fizestes, por tudo que Tu estás fazendo. A nossa noite não será mais a mesma, as nossas madrugadas não serão mais a mesma, os nossos dias
não serão mais os mesmos. As nossas casas não serão mais as mesmas. A nossa família não será mais a mesma. Eu declaro isso em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Valida essa palavra aí onde você está. Declara o que foi que aconteceu na tua casa. Testemunha da presença de Deus na tua casa. Registra isso em o nome de Jesus.